começar, então, falando um pouquinho, me apresentando, né, antes de começar a falar sobre o tema especificamente. E aí eu gosto sempre de contextualizar o porquê eu realizo esse trabalho e a importância desse trabalho de atendimento ao luto por perda gestacional e neonatal. Então, eu sou psicóloga, como a Bárbara falou, formada pela Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, e tenho especialização em psicologia hospitalar e sou especialista em psicologia hospitalar pelo CFP, né, pelo Conselho Federal de Psicologia. Tenho uma formação em doula da morte que eu realizei em 2023, então voltada ao atendimento a pessoas que estão ou em cuidados paliativos ou em situação de doenças crônicas ou ainda situações, né, hospitalares em que venham a necessitar de atendimento, de acolhimento. E o meu trabalho de conclusão de curso, ele foi justamente na parte de luto por perda gestacional e neonatal, onde eu desenvolvi um instrumento que está em aprovação ainda para publicação, que são umas cartas de aconselhamento no luto. Então, já desde essa formação que eu venho trabalhando com este tema. E eu estou psicóloga do Hospital e Maternidade Teresa Ramos, aqui em Lages, desde outubro de 2024. Então, onde eu iniciei as atividades aqui. Hoje, né, eu atuo, só para vocês compreenderem, eu atuo no ambulatório de atendimento especializado de alto risco, a gestantes de alto risco, e aí também acabo atendendo alguns casos de gestantes que já enfrentaram a perda e que, por vezes, também ocorre de perderem, né, durante esse processo aí de acompanhamento no ambulatório. Então, desde o início desse ano, além do ambulatório de alto risco com as gestantes, eu também atuo na parte da maternidade, né? Na parte da maternidade, alojamento conjunto, que é onde ficam os bebês com as mães, e onde existem também, né, os casos de perda gestacional, e elas são acolhidas ali, inicialmente, depois encaminhadas para o centro obstétrico, se necessário. E então, desde janeiro, eu estou também nesses setores e além da UTI neonatal. Então, acabo acompanhando vários casos aí de natimortos, perda gestacional, e enfim, acabo fazendo esse trabalho como psicóloga e o curso de formação de doula da morte, ele me complementa, né, complementa os atendimentos nessa parte aí de escuta ativa, de acolhimento, de oferecer presença para os pais que estão passando, né, pela perda gestacional, seja em qualquer período aí da gestação, tá? Então, para nós contextualizarmos um pouco, eu vou falar sobre uma definição de luto, né? Que ele é um processo dinâmico, oscilante e não linear. Eu costumo falar que o luto ele não tem regra, não tem régua, porque nós não podemos medir a nossa dor e nem a dor do outro, nós não podemos comparar. Então, como a teoria dual do luto traz, realmente ele é um processo dinâmico, individual e vai ser diferente para cada pessoa, por ser individual, por ser muito particular, né? E subjetivo, eu diria. Tá? Então, é importante nós termos isso em mente, porque a sociedade ela exerce algumas cobranças em relação ao processo de luto. E eu percebo muito isso, principalmente com os pais que perdem os bebês, que eles são cobrados por voltarem à sua vida normal, vamos dizer assim, num tempo pré-determinado pela sociedade, com frases como mas você tem que esquecer isso, isso vai passar, você tem que seguir sua vida. Depois, mais para frente, nós vamos falar um pouco melhor sobre a comunicação diante do luto, né?
principalmente em relação aos profissionais de saúde, mas eu gosto sempre de contextualizar que é importante que nós, enquanto sociedade, tenhamos esse olhar de que o luto ele é um processo individual, ele não é uma fase, ele é um processo. E aí, a teoria dual do luto, ela coloca, né, que o foco de enfrentamento, a forma de enfrentamento pode ser para a perda, com foco na dor, e existem pessoas, né, que ficam durante bastante tempo, ou, né, acabam deixando assim, deixando não, mas acabam vivenciando um luto prolongado, um luto complicado, porque o foco realmente ele está na dor, né? E ou pode ser orientado também para a restauração, que seria o foco na adaptação e na readaptação à realidade, né? Então, são as duas formas aí de enfrentamento diante do luto. O luto por perda gestacional e neonatal também consideram-se duas categorias de perda. A física, que é a perda de alguém e que é socialmente validada, e a simbólica, que é intangível, ou seja, os nossos olhos muitas vezes não veem aquele bebê, os pais também muitas vezes não veem, não chegam a conhecer, mas essa perda ela é simbólica, ela está permeada de sonhos, expectativas que são destruídas no momento da perda. E em geral, esse tipo de perda ele não é validado, ela não é validada pela sociedade. A sociedade invalida esse luto pelo fato de você não ter tido um contato físico, de você não ter, de repente, nem conhecido o seu bebê, aquelas gestações que são, né, estão interrompidas ali já no início, né, com 12, 8 semanas de gestação, às vezes até um pouquinho mais, mas que você não tenha a possibilidade de pegar o seu bebê no colo, de ver o seu bebê e nem de mostrar para alguém o seu bebê. Então, a sociedade, ela cobra realmente que tenha algo físico, algo material ali para se comprovar, digamos assim, esse luto, para se validar esse luto, essa perda. Então, a perda gestacional ela envolve esses dois tipos de perda, a física e a simbólica. É sempre importante nós lembrarmos disso, que mesmo que eu não tenha visto, que eu não tenha podido pegar no colo aquele bebê, ter contato físico fora da barriga, eu sim tive aquela criança, eu sim tive sonhos, tive expectativas, o casal, né? Ele muitas vezes tem outros filhos, então já fica no imaginário desses outros filhos, principalmente se forem crianças, né? Que tem aí também uma expectativa sobre a vinda de um irmão ou irmã, avós, né? Que também vão estar perdendo aí um neto, uma neta, né, um bebezinho. Então, é importante que nós tenhamos essa consciência enquanto sociedade de validar essas perdas, caracterizando sim como uma perda física e uma perda simbólica. Como eu falei ali, para os pais perder um filho é algo físico, porque também se perde as esperanças e os sonhos de exercer essa parentalidade. Para a mãe, afeta também o corpo, e dependendo da via de parto ou do seu estado físico e emocional, ela não vai poder participar dos rituais de despedida caso eles venham a acontecer. Então, sim, existem algumas situações bem importantes que eu gostaria de pontuar aqui em relação a isso. Vamos falar um pouquinho do pai, do luto do pai. O luto do pai, geralmente, ele é invisibilizado também pela sociedade, ele não é validado. Porque o pai, o homem, né, tem-se aquela construção social, muitas vezes, na maioria das culturas, que o homem tem que ser a parte forte, a parte que dá conta, a parte que dá o suporte, e muitas vezes ele fica invisível diante da dor.
Isso é um ponto. Por quê? Porque o foco está na mulher, né? Está em quem perdeu, né? Mas quem perdeu também foi o pai. O pai também perdeu um filho. Mas como a mãe está carregando no seu ventre esse filho, então fica caracterizado como se a mãe fosse, entre aspas, a que mais sofresse, ou a que sofresse mais, de forma mais física, digamos assim, essa perda, né? E claro, né, como ela afeta bastante também o corpo da mulher por gestar, né, acaba se tornando o foco a mãe. O pai nós chamamos de, quando ele está no processo de luto, geralmente ele entra no luto da caverna, que é um luto solitário, que é um luto muitas vezes escuro. Escuro por quê? Porque como a sociedade e família muitas vezes não valida esse luto, ele não tem luz, né? Ele não é visto. Então é extremamente importante que nós tenhamos esse cuidado, esse olhar para o pai. E nos atendimentos que eu realizo aqui no hospital, eu procuro sempre incluir o pai em todas as etapas, e principalmente nas decisões, né? Porque muitas vezes ele fica com receio de decidir por conta de que não quer magoar a esposa, a companheira, por conta de que ele também às vezes já é um pouco mais fechado, não é uma regra, mas em geral homens têm um pouquinho mais de dificuldade de expressar sentimentos, de falar, né? Hoje a gente já tem uma mudança aí de comportamento, mas em algumas realidades a gente vê que existe ainda essa dificuldade. Então, é importante nós olharmos para esse pai, olharmos e cuidarmos também do luto do pai. Não só reconhecer, como prestar o apoio, o acolhimento, ser escuta e oferecer presença também para o pai. E aí, em relação aos profissionais de saúde, o atendimento aos pais diante da perda, e eu friso muito isso, que geralmente quem faz o primeiro contato é a equipe de saúde, são os profissionais de saúde. E que num primeiro momento, muitas vezes, é a rede de apoio. E tenho observado isso. Aqui no hospital, na maternidade, eu tenho oferecido um treinamento juntamente com o DEP, que é o Departamento de Educação Permanente. Esse treinamento se chama Inova e nós temos aqui quase que mensalmente esses treinamentos e eu já realizei alguns no centro obstétrico, no alojamento conjunto, justamente para preparar os profissionais para acolher, para ouvir, para saber o que falar, como agir, em quais decisões eu posso auxiliar esses pais, de que forma eu posso auxiliar. Então, a importância dessa web palestra e veio justamente disso, né, desse treinamento que eu dou aqui, justamente por isso, para que a gente tenha um preparo para quando tivermos ocorrências de casos de perda, nós possamos estar preparados, porque a faculdade muitas vezes não nos prepara para esse tipo de situação. Eu costumo dizer que luto, morte, e eu tenho visto muito isso em relação ao curso de doula da morte, por exemplo, que quando eu falo, né, sou doula da morte, fiz a formação, e algumas pessoas dizem, credo, o que é isso? Doula da morte? Eu conheço doula de parto, não conheço doula da morte. E algumas pessoas até chegam a falar, nossa, que macabro isso, mas com o que você trabalha? Então, por quê? Porque nós não somos educados, ensinados a falar sobre a morte. A morte é um assunto evitado na maioria das conversas. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela coloca no livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, justamente isso, que nas rodas de conversa a morte não é um assunto bem-vindo, mas a morte faz parte da vida. Então, se nós não falarmos sobre a morte, nós não vamos evitar a morte,
Assim como, se nós falarmos, nós também não iremos aproximar a morte, mas o mito é esse, de que se nós falamos sobre a morte, nós vamos estar aproximando, nós vamos estar chamando, nós vamos estar, de alguma forma, trazendo isso para a nossa realidade. Mas nós não vamos trazer a morte para a realidade, nós vamos trazer as discussões sobre a morte e vamos trazer soluções viáveis para que quando a morte aconteça próximo de nós, principalmente nós profissionais de saúde, nós tenhamos ferramentas para lidar com ela, para atender, para acolher e para oferecer, sobretudo, como eu gosto de sempre falar, oferecer a presença, estar ali para o que a pessoa precisar, estar ali presente mesmo naquele momento, tá? Então, como eu falei, o profissional de saúde ele pode, né, ser o primeiro contato ali da pessoa após a perda de um filho. Pode ser sim a rede de apoio. Muitas vezes ele vai acompanhar o processo de perda. Nós temos aqui, como eu falei, onde eu trabalho de forma mais fixa, digamos assim, no ambulatório de alto risco. Temos situações que as gestantes às vezes vêm para o acompanhamento, para consulta, e nós fazemos aqui a ausculta dos batimentos cardiofetais, e às vezes acontece que não ouvimos os batimentos, né? O médico não ouve, aí ele encaminha para o centro obstétrico, nós já, enquanto equipe, nos mobilizamos para que essa paciente tenha esse acolhimento e acompanhamos, muitas vezes, quando possível, até o centro obstétrico para que seja realizada lá uma ultrassom. E aí sim, claro, se for detectado que não tem mais batimentos, essa equipe lá em cima, lá no CO, vai ter que estar também preparada para acolher essa gestante e esse pai, né? Ou se não for o pai, mas se tiver algum outro acompanhante com ela. Então, nós temos que estar preparados para isso. Preparados com o quê? Como comunicar, o que fazer naquele momento, que atitudes tomar, de que forma eu posso ajudar essa família a compreender como que é esse processo. Na semana passada eu atendi um caso aqui, justamente um desses casos que eu comentei, que a paciente veio consultar, foi verificado que não havia mais batimentos, mas e foi acompanhado ela e o esposo até o centro obstétrico. Lá chegando, não haviam batimentos realmente, foi feita a ultrassom. E aí eu e a enfermeira obstétrica explicamos para ela, pois que já tinha sido dada a notícia pelo médico, porque nós não podemos dar diagnóstico, né? Explicamos para ela por que ela teria que fazer um parto cesárea. E, né? E aí foi a explicação da enfermeira obstétrica, obviamente, e eu estava ali acompanhando, né? Então, isso é uma forma de comunicar, uma forma de comunicação assertiva, compassiva e com escuta, né? Com a escuta, principalmente, o que esse casal quer agora. Ele quer ficar sozinho, eles querem ficar sozinhos, eles querem decidir alguma coisa, eles querem que a equipe fique ali para dar esse suporte. Então, tudo isso só é possível quando nós estamos preparados para falar também sobre a morte. Porque se eu, Patrícia, enquanto psicóloga e enfermeira, minha colega, evitamos o assunto morte, vocês vão de concordar comigo que nós vamos ter dificuldade para orientar essa família, para acolher essa família, né? E para também auxiliá-los a tomar as decisões corretas não, mas as decisões mais assertivas nesse momento. Então, para a comunicação de notícias difíceis, eu coloquei aqui o protocolo SPARCS, tem alguns outros protocolos, mas esse eu acho que é um dos protocolos, assim, também mais assertivos, porque ele identifica, ajuda a identificar e ajuda a planejar, digamos assim, como realizar um atendimento em comunicação de notícias difíceis. Então, eu coloquei aqui para ilustrar, mas eu vou falar sobre cada um.
tá? Então, setting up, preparando, né? Preparando o ambiente, treinando, né? Manter a calma, procurando um lugar calmo, uma conversa particular, mas manter sempre um acompanhante com o paciente. Se isso não for possível, sempre procurar estar com outro profissional, o médico e a enfermeira, a psicóloga e o médico, enfim, para que não estejam sozinhos, para que em alguma intercorrência seja possível acolher melhor essa mãe, essa família, esse casal, enfim. E escutar, sentar, isso é importante, e escutar atentamente o que o paciente tem a dizer, as questões que eles têm a fazer, né? Isso é muito comum. Ah, mas o que vai ser feito agora? A partir desse momento, como é que a gente, o que vai acontecer? Como eu falei para vocês antes, como vai ser o parto? O porquê desse parto ser dessa forma, ser essa via de parto, enfim. E aí, depois vem a percepção, né? Perceber o paciente, investigar se já sabe o que está acontecendo e de que forma sabe, até onde sabe, né? Usando perguntas abertas também, para que fique claro para o paciente, para que ele consiga, de certa forma, compreender, para que ele consiga também fazer os seus questionamentos. Convite ao diálogo, então, identificando até onde o paciente quer saber, né, sobre o que está acontecendo, se ele quer ser totalmente informado, se ele prefere que um familiar tome as decisões por ele, mantendo-se também disponível para conversar quando ele assim o desejar. Se colocar à disposição é uma das coisas mais importantes, porque quando você se coloca à disposição, você mostra para a pessoa que ela não está sozinha. E uma das questões bem importantes assim que eu observo nos grupos de mães de anjo é que muitas mães e pais, principalmente mães, elas se sentem sozinhas nesse momento. Elas sentem que são as únicas pessoas que estão passando por isso, que ela é única nesse momento, né? Única no sentido de estar sozinha, né? Então, se ela estiver disponível para conversar, a gente entende que naquele momento em que se recebe uma notícia, é muito difícil que uma pessoa queira conversar. Isso é uma percepção minha, claro, enquanto profissional e de acordo com a minha experiência. Mas, muitas vezes a pessoa não quer conversar, mas ela não quer ficar sozinha. Já aconteceu de acompanhar na UTI neonatal um bebezinho que está partindo juntamente, né, com a sua mãe e ficar ali do lado dela, simplesmente oferecendo a escuta se ela precisasse, uma fala se ela desejasse, mas o mais importante foi estar ali. Depois ela me verbalizou realmente assim, não, foi muito importante eu não estar sozinha nesse momento, mas eu fiquei mais de uma hora ali com ela e a gente não trocou mais do que 2, 3 palavras. Por quê? O que ela precisava naquele momento? Presença. Presença e se sentir acolhida. Então, essa é uma das minhas preocupações enquanto psicóloga hospitalar, que muitas vezes você está ali oferecendo a presença para aquela pessoa e só isso já é muito importante. Transmitir as informações com introduções como infelizmente não trago boas notícias, usando sempre palavras adequadas ao vocabulário do paciente, evitando ser muito técnico, porque aí pode gerar uma dificuldade, muitas vezes, de entendimento, e as emoções, elas podem, como elas já estão, assim, bastante confusas, né? A mulher tem toda a questão de quando faz o parto ali, toda a chuva de hormônios, toda essa bagunça que acontece mesmo no corpo da mulher, né? Diante da perda e diante do parto, muitas vezes, né? Muitas vezes não, diante do parto, que os hormônios eles estão todos a mil, então nós temos que ter cuidado em como falar,
né? Usando, assim, o vocabulário do próprio paciente, né? As características e tudo mais da fala dele para que possa ser compreendida a informação que está sendo passada, né? E evitar termos como não há mais nada que possamos fazer. Depois eu vou falar um pouquinho mais para o final sobre as falas desnecessárias, né? Que existem muitas vezes quando uma mulher perde um filho, né? Quando os pais perdem também, né? Emoções, então, aguardar as respostas emocionais que podem vir, então, ficar bem atento às emoções, né? Dando tempo ao paciente, jamais interromper um choro ou uma fala, ficando em silêncio, como eu falei, quando assim, né, o ambiente, o momento pedir, né? Porque o paciente vai estar em choque. Geralmente ele vai estar em choque. Então é muito difícil quando você está em choque você processar certas falas ou certos comportamentos. Estratégia, então, deixando claro que existe um plano e que esse paciente não está abandonado, não está sozinho. Isso, como eu citei o atendimento ali que eu realizei na última semana, foi, na minha percepção, bem importante eu estar ali oferecendo as condições para que esses pais pudessem decidir. E que sim, nós tínhamos um depois, né? Um depois do parto, um depois para os pais quando voltassem para casa também, né? Mas sim um plano de acolhimento, um plano, digamos assim, vamos dizer, de contingência para que eles pudessem se sentir ali acolhidos e ouvidos e compreendidos na sua dor. Falando um pouquinho sobre as boas práticas no luto por perda gestacional, então, o grupo de Mães de Anjo foi criado aqui em Lages em 2023, o primeiro. Hoje já tem outros, né? Mas eu conduzi o primeiro, que foi em apoio com a Secretaria Municipal de Saúde da Mulher, onde nós promovíamos aí o acolhimento, o aconselhamento no luto, e porque quando uma mãe participa de um grupo, ela sente o pertencimento. Nós, enquanto seres humanos, precisamos ter essa sensação de pertencimento. E o que representa isso para uma mãe que perdeu um filho? Eu não estou sozinha, eu não sou a única que já passei ou que estou passando por isso. Então, essa sensação de pertencimento faz parte de acolher o processo de luto e dar condições para essa mãe para que ela elabore melhor esse processo e que passe pelo luto de uma forma não complicada. E para aquelas que já estavam, né, com um luto complicado, serve de acalento, serve de acolhimento e também de uma sensação de pertencimento, como eu falei. Nos grupos de apoio de Mães de Anjo, que eu conduzo, e eu faço isso aqui no ambulatório de alto risco também, hoje, inclusive, começou um grupo de Mães de Anjo das pacientes que são atendidas por nós aqui no ambulatório e que já tiveram perdas gestacionais anteriores. Então, eu resolvi criar esse grupo que funciona na Casa Mãe Teresa, que é uma casa de acolhimento que nós temos aqui, que é do hospital. As mães que estão com o bebê na UTI também ficam ali e recebem alimentação, recebem esse apoio. E aí nós temos uma sala ali onde hoje iniciou o grupo de Mães de Anjo. Então, são mães gestantes que já tiveram perda ou mães que perderam seus bebezinhos recentemente, que foram atendidas por nós aqui no ambulatório ou na maternidade, ou na UTI NEL também. E a importância disso é criar também um espaço para que elas possam dividir suas angústias, porque o medo se faz presente quando eu já perdi
um bebê, quando eu já tive uma gestação interrompida por algum motivo, ou quando eu perdi um bebê na UTI NEO, e eu estou gestando novamente. Então, geralmente elas vêm com muito medo, muito receio de perder, de passar por essa perda novamente. Então, eu fui observando isso nos meus atendimentos aqui e vi a necessidade de oferecer esses grupos, né, novamente, para fazer esse acolhimento e ser espaço terapêutico, é um grupo terapêutico onde só eu e a estagiária de psicologia participa como ouvinte e eu, né, como condutora do grupo. Então, é bem importante esse trabalho. No grupo de Mães de Anjo, que eu realizei no ano retrasado, nós fizemos a caixa de memórias, assim como eu também faço nesse grupo, eu também pretendo fazer nesse grupo aqui que eu estou conduzindo agora, e aqui no hospital, na maternidade, a gente também faz a caixa de memórias. Então, em parceria com o centro obstétrico, a gente faz várias ações, digamos assim, que culminam na caixa de memórias e que ajudam a compor essa caixa de memórias também. Então, eu ofereço ali, como vocês podem ver na foto, a cartilha do luto, que nós ganhamos, né, do Estado, que é da ONG Amada Helena, que é também um grupo bem forte aí de apoio ao luto materno e o luto parental, na verdade, inclusive de leis que estão sendo aprovadas, né? Então, a Helena foi um bebezinho que partiu também precocemente, né, logo após o nascimento, e a mãe dela conduz essa ONG também buscando maior acolhimento, esclarecimento, educação sobre o luto parental. Então, dentro da caixinha vai a cartilha do luto, os passarinhos, um fica com o bebezinho, caso ele tenha já a idade gestacional para ser sepultado. Então, um vai com o bebezinho e o outro passarinho fica com a família. Quando é caso de aborto que não tem as despedidas, funerais e tudo mais, eu entrego um passarinho e esse fica com a família. E também são oferecidos a cartinha, né, do que as enfermeiras do centro obstétrico confeccionam com o carimbo dos pezinhos e mãozinhas. Se porventura tiver como tirar uma mechinha de cabelo também que a família queira colocar ali, e objetos que a família queira também colocar, como roupinhas, algum presente que o bebê já tenha ganho, enfim. E aí a gente entrega a caixa para a família e fica também a critério dos pais e da família colocar aí o que eles desejarem, né, nessa caixinha. E falando um pouquinho ainda das boas práticas, né, o que não dizer, né, nesse momento. Então, as enfermeiras também sempre me perguntam, né, Patrícia, mas o que eu devo falar e o que eu não devo falar, né, para um pai, para uma mãe que perdeu um bebê? Evitar falas como Deus quis assim, foi melhor porque poderia ficar com problema, ainda bem que foi no começo, você é jovem, vai ter outros filhos, mas você já tem filhos, então você vai ver que vai passar logo essa dor, essa tristeza. Então, evitar esse tipo de fala, que muitas vezes não é por mal, mas é porque as pessoas não sabem o que dizer, como eu falei, diante da morte. E o que falar é oferecer a presença, mais uma vez, eu estou aqui para o que você precisar, posso te ajudar com alguma coisa, com alguma decisão, com alguma parte prática, né? Você quer que eu te faça companhia? Enfim, frases de acolhimento, frases de que você, frases mostrando que você compreende a dor dessa pessoa, mas que você não sabe como é a dor dela, né? Então, evitar comparações. Minha colega já passou por isso, eu já passei por isso, porque, como eu falei lá no início, o luto é um processo individual, então não tem como nós compararmos, né?
Então, aqui estão as referências, né? Mas, num primeiro momento, seria isso, né? Então, deixei ali o nome nos slides dos grupos que vocês podem visitar, né? O Saints Group Charity, que é do Reino Unido, que foi o grupo que deu início à ideia da Caixa de Memórias. O Grupo Colcha, que também faz um trabalho muito, muito importante, conduzido por uma psicóloga, uma médica e uma fotógrafa, que inclusive, né, tira fotos dos bebês natimortos quando os pais assim o desejam, né? Elas trabalham numa maternidade em Belo Horizonte e fazem também todo esse trabalho de acolhimento dos pais, né, quando acontece a perda gestacional, enfim, certo? Então, da minha parte seria isso, e agora então fico aberta às perguntas. Perfeito, muito obrigada, Patrícia. Ótima web tivemos hoje. Um assunto bem delicado, né? Um assunto às vezes difícil, né, de ser tratado, e tu soube tratar com toda a delicadeza necessária, assim, então gostei muito da tua explanação, né, trouxe informações aí muito importantes, né, eu pessoalmente estou bem tocada pelo tema, né, tive 2 casos aí de perda, um caso de perda gestacional e um de perda neonatal na família bem recentes, então é um tema, assim, que vendo pelo lado da família, né, identifico muito nessas questões que tu trouxe de não saber o que dizer, do silêncio predominar, né, ou da gente trazer falas assim um pouco errôneas, né, ou que podem agravar ainda mais a situação, querendo amenizar, né, querendo trazer conforto para quem perdeu, né. Então, e no fim a família toda perde, né, então todo mundo fica impactado, assim, então é um tema bem importante, eu acho, da gente trazer aqui. E, bom, como a gente combinou no começo, a gente vai ter um momento agora de perguntas e respostas, e aí eu já vou passar para o comentário da Camila, que eu acho que é nesse sentido também que eu trouxe, né, dessa dificuldade de trazer o tema. Ela disse que, no caso dela, na Unidade Básica de Saúde da Família, a dificuldade, por exemplo, precisamos fazer investigação de óbito infantil e materno. Sempre fico apreensiva nessas situações, em como oferecer apoio, tendo que fazer uma enxurrada de perguntas. O que, né, eu entendo que é o trabalho necessário a se fazer, né, quando tem a necessidade de fazer essa investigação de óbito, né, infantil e materno. É um trabalho muito, muito importante. A gente tem também aqui no município e as meninas do comitê de óbito geralmente participam aqui das nossas reuniões, dos nossos treinamentos. O nosso ambulatório ele é gerido pelo Planifica SUS, então a gente tem esse acompanhamento do Planifica, essa consultoria, e quando elas vêm fazer a consultoria, o comitê de óbito, as responsáveis, elas vêm, né, com a gente aqui para discutir, para mostrar dados, para também ficar ao par das situações. Infelizmente, isso tem que acontecer, né? Essas perguntas mais técnicas. A minha sugestão, né, seria que se pudesse isso ser feito num ambiente protegido, né? Num ambiente onde fosse diferente ali do ambiente hospitalar, porque naquele momento ali realmente é muito delicado, né? Você entrar com determinados tipos de pergunta, mesmo que a pessoa entenda que aquilo ali é necessário, mas muitas vezes a mãe e o pai não vão querer, né, falar, não vão querer expor, não vão querer, nem vão ter condições emocionais para isso, né? Então, realmente, assim, mas claro, né, dentro disso, procurar entender o melhor momento para se fazer isso, né? Como eu falei ali, ficar atento aos sinais, né? Preparar o ambiente. Eu acho que aí dá para realizar esse trabalho que é necessário e obrigatório, mas sem causar assim mais prejuízo emocional ainda para os pais, né? Perfeito. A Camila falou que no caso dela, ela vai na casa para fazer essa conversa.
Ótimo. Camila, você fala da onde, se puder dar mais detalhes para a gente, quem estiver mandando as perguntas aí também se apresentem, da onde que falam, como que atuam na atenção primária, só para a gente já ir se conhecendo melhor aqui. Vamos ver, a Gabriele Pacífico falou que perguntou, a abordagem realiza no leito ou na sala de atendimento? Então, nossa, eu realizo no leito, né? Porque nós temos aqui, como ainda os hospitais estão, as maternidades estão se adequando, né? Aqui ainda a gente tem um leito onde ficam as mães que perdem os bebês, que elas ficam ali para indução do parto, né? Se necessário. Então, eu costumo fazer naquele leito ali, mas ele é um leito que não é compartilhado com outras puérperas e nem com outras parturientes, né? Então, ele é separado. É uma salinha que fica dentro do centro obstétrico, obviamente, mas que ela é separada, né? Então, mas é feito no leito o atendimento. Certo. O comentário da Camila veio de Joinville. E agora o que eu li foi o da Gabriele. Gabriele fala de onde? Manda aqui no chat pra gente. A Adriana comentou que foi uma ótima explanação. Sempre precisamos aprender sobre boas práticas num momento tão delicado. O Jorge parabenizou. A Silvana de Belém do Pará está aqui também com a gente. A Bárbara Vargas comentou: obrigada, Patrícia, por compartilhar esse tema conosco. Ainda é um tabu falar sobre o luto, sobretudo quando falamos disso no puerpério. E a Cristiane também achou uma excelente explanação e perguntou de onde são provenientes os recursos para prover a caixa de memórias, passarinhos, cartilhas. Então, os passarinhos são feitos por algumas voluntárias que, conversando assim com colegas de trabalho, com minha tia faz crochê, a outra tia faz não sei o que, a outra fulana faz, né, faz o coraçãozinho de feltro, que eu esqueci de falar, mas a gente também usa. Então, ali na Casa Mãe Teresa, que é a casa que eu falei, né, que acolhe as mães, elas ensinam a fazer coisas de feltro, então as mães estão fazendo os coraçõezinhos para também a gente colocar nas caixas. Então, é todo através de voluntários. E aí as caixas são muitas com recursos próprios meus e das colegas de trabalho aqui que acabam também. Patrícia, tem que comprar caixa, vamos fazer o Pix ali e tal. Então, é dessa forma que a gente tem feito. Que legal, muito bonito o trabalho. A Keila comentou parabéns, comentou que passou por uma perda há um ano e que isso tudo é muito importante. E a Flávia perguntou se existe alguma proposta de instaurar a separação das mães de anjo das puérperas após o parto. Essa é uma das coisas que foi aprovada nessa última lei agora. Eu até acabei esquecendo de disponibilizar aqui a lei, né? Nos slides até foi uma falha que eu deveria ter colocado, porque faz uns 2 meses, mais ou menos, foi aprovada a lei para ter essa separação, né? Só que ainda não, os hospitais ainda vão ter que se adequar a isso no país, né? Então, eu sei, assim, como eu citei o Grupo Coxa, que é o Hospital Sofia Feldman, em Belo Horizonte, eles já têm esse trabalho, né, separado das puérperas que perdem os bebês, das puérperas que estão com os bebês nascidos vivos, né? Isso é uma coisa que as mães que eu atendo aqui questionam muitas vezes, né? Porque a gente vai ficar no mesmo, né? Tem que ficar no mesmo lugar que escutando o chorinho dos bebês, né? Que nascem vivos e tal. Então, é muito delicado, é muito triste, né? E, enfim, mas eu espero, assim, que com essa lei agora, que, né? Que o mais rápido possível venham a acontecer essas mudanças para que isso, né, se torne mais urgente, né? Isso é urgente. Aqui o que a gente pode fazer é isso, né? O que a gente tem o costume de fazer é procurar preservar, né? Colocar numa salinha que é essa sala de indução, né? Enfim,
e também transformar o ambiente mais acolhedor. Então, eu percebi que a sala lá onde era feita a indução era muito fria, era muito móveis antigos, né? Então, eu apresentei um projeto para a direção da maternidade para a gente tentar mudar, para que se torne mais acolhedora, para que tenha uma pintura, para que, né, fique mais acolhedora, embora não seja num ambiente totalmente separado, mas a gente vai aos pouquinhos, né, tentando melhorar. São detalhes, mas que fazem toda a diferença, né? Uhum. A Alana falou que acredita que esse assunto tão delicado e importante já deveria ser conversado no pré-natal também. E aqui, até pensando nessa fala da Alana e também nos casos onde já tem um risco grande de perda neonatal, né? Alguns casos, como aconteceu na minha família, né? Que os pais já estavam preparados, né, para essa possibilidade. Como é que você acha, né, que essa conversa poderia ser feita com antecedência, né, nesses casos? No pré-natal, eu até tenho me questionado um pouco em relação a isso, porque como eu trabalho no ambulatório de alto risco, tem algumas gestações, como eu falei no início ali, que evoluem para uma perda, né? A gente tem um índice bem baixo, mas mesmo assim, como aconteceu semana passada, às vezes, sem explicação, num primeiro momento, acontece a perda. Tá indo tudo bem até a 37ª semana, 38ª, e às vezes acontece, né, o óbito fetal. É delicado falar no pré-natal, tá? Mas eu acho que a equipe que faz o pré-natal, principalmente nas unidades de saúde, já deveria começar lá essa preparação, né? Porque quando chega aqui para a gente é no alto risco. Então, essa gestante, às vezes, ou ela já vem numa idade gestacional mais avançada, ou ela já vem com problemas instalados, né? E por isso, claro, está no alto risco. Então, acho que a fala já deveria, a preparação já deveria começar lá nas unidades, né? De expor o risco de perda, se existe a perda, como que os profissionais já devem lidar com ela, né? E por aí vai. Eu acho que é um trabalho mais de prevenção, digamos assim, né? Não de prevenção da perda, mas de prevenção de situações futuras que possam se desencadear lá na frente, caso aconteça um desfecho desfavorável, né? Perfeito. As pessoas estão se apresentando aqui. A Bárbara Vargas é da Diretoria de Atenção Primária da Secretaria de Estado da Saúde. A Adriana é enfermeira gerente da UBS Estados de Balneário Camboriú. A Gabriele está no Mato Grosso do Sul e atua no contexto hospitalar. Então, a gente tem bastante lugares diferentes, né, participando aqui, e contextos também. A Tamires parabenizou, agradeceu por todo o ensinamento e boas práticas. E o Christian Souza Paixão, da PS de Nova Timboteu, no Pará, Timbotel, falou que é um ótimo tema, está com uma situação de 5 abortos, esta seria a 6ª gestação, infelizmente, acabei falando algumas frases que já não utilizarei mais após hoje. Também aprendi bastante. E a Flávia falou que notícia maravilhosa sobre a lei ter sido aprovada. Eu sou mãe de anjo, obrigada pelas doces palavras e acolhimento oferecido na sua explanação. Então, gente, quero agradecer a participação de todo mundo, né? Quem ainda tiver dúvidas ou comentários podem continuar mandando aqui no chat. Eu só vou dar alguns avisos para a gente começar a encerrar a nossa web, que a gente está se aproximando do horário, tá? Mas quem tiver mais comentários e contribuições para fazer, fiquem à vontade para colocar aqui no chat, tá bom? Enquanto a gente finaliza, eu quero lembrar que essa web palestra, assim como as outras que a gente já realizou, vão ficar disponíveis lá no nosso site, dentro do STT, ou no nosso canal do YouTube, tá? Então, quem quiser se inscrever já no nosso YouTube para acompanhar quando essa palestra for disponibilizada, ou outras web palestras que forem do seu interesse já estão disponíveis, é só seguir a gente lá, e também seguir a gente no Instagram, que a gente publica sempre que uma
que uma web for disponibilizada, tá? Então, a Ana Luísa está mandando aqui no chat os nossos arrobas para todo mundo poder nos acompanhar. E lembrando também que a gente tem o serviço de teleconsultoria, né? O Núcleo de Saúde Digital da UFSC, que oferece o serviço de teleconsultoria para todos os profissionais cadastrados poderem utilizar, tá? Então, sempre que surgir alguma dúvida sobre algum caso clínico, processo de trabalho, demanda relacionada à atenção profissional, né, que vocês queiram consultar um especialista, né, como poderia ser um caso aqui, por exemplo, né, de perda neonatal gestacional, e vocês tiverem dúvidas e precisarem consultar um especialista sobre como agir, como encaminhar aquele caso, então vocês podem utilizar o serviço de teleconsultoria, tá? Os nossos profissionais estão preparados para entregar as respostas mais atualizadas, né, embasadas cientificamente em até 72 horas, tá? Então é um serviço que pode ajudar muito quem estiver aí atuando na atenção primária. Tá? E está disponível para todos os profissionais que possuem cadastro no STT. No nosso site, saudedigital.ufsc.br, vocês podem saber mais sobre como utilizar essa teleconsultoria, conhecer nossos outros serviços, né? Então, convidamos todos a acessarem o nosso site e acompanharem as nossas publicações. E quem acompanhou hoje, achou interessante essa web palestra, quiser compartilhar, compartilhe com seus colegas, gente. É um tema assim, importante para qualquer profissional, né, que está sujeito a enfrentar essas situações, né? Então, não deixem de compartilhar, tanto a gravação quanto o material apresentado vão estar disponíveis no STT. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tem mais alguma pergunta. Acho que não. Então, novamente, Patrícia, quero agradecer, tá, pela tua palestra, pelo teu tempo, por todo o cuidado, né, que você disponibilizou esse conteúdo aqui hoje. E agradecer a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo, né, estamos à disposição também por e-mail, quem tiver alguma dúvida específica, pode contactar a gente lá. A Ana Luísa já mandou os nossos endereços aqui no chat. Muito obrigada a todos. Até a próxima.